Bom, então na página 45, vamos estudar o impulso. Depois a gente vai associar no final o impulso com a quantidade de movimento. Impulso. Em um saque de vôlei, os atletas podem correr por alguns metros para conseguir saltar o mais alto possível. Comumente dizemos que nessa etapa da corrida, o atleta está pegando impulso. Na física, a ideia de impulso está presente nessa situação, mas não exatamente como a utilizamos no cotidiano. A corrida que o atleta faz para chegar ao ponto de salto com maior energia cinética possível, que depois será convertida em energia potencial. O impulso, do modo como a física entende, se dá apenas no momento em que ele flexiona as pernas para sair do chão, exercendo uma força no solo e, por consequência, havendo uma reação do solo sobre o atleta. Então, essa sequência de fotos aqui, ela determina que o atleta, ele tem que adquirir uma velocidade para, após adquirir essa velocidade, transformar essa energia cinética em energia potencial gravitacional, mas essa força que ele aplica na transformação da energia cinética em energia potencial gravitacional é a força associada à flexão das pernas, que age como uma mola, que realiza uma força para depois restituir seu formato inicial. Então, o impulso para a gente, no sentido físico, ele está relacionado a essa etapa aqui, ó, essas duas etapas. Ele está aplicando força ao solo, o solo está reagindo a essa força. Então, essa aplicação de força num intervalo de tempo qualquer que vai representar o impulso no sentido físico, tá? Da mesma forma, se você quiser saltar mais alto, intuitivamente vai se abaixar um pouco antes de pular, ou seja, você está pegando impulso. Ao fazer isso, a intenção é exercer aí, ó, uma força contra o solo durante certo intervalo de tempo. E são exatamente essas duas variáveis relacionadas com o impulso físico, são exatamente essas duas variáveis relacionadas com o impulso físico adquirido por um corpo. A força e o intervalo de tempo durante o qual essa força é aplicada. Então, quanto maior for a força sobre o corpo do atleta, maior será o impulso que ele adquirirá. Além disso, quanto maior for o tempo de aplicação dessa força, maior também será o impulso adquirido. Então, vamos entender como é que a gente calcula o impulso de uma força. Vamos primeiro determinar o impulso para a aplicação de uma força constante em um corpo. Então, observe. Considere um corpo de massa M em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Em um instante de tempo t0, esse corpo passa a receber a ação de uma força F, no caso constante, durante um intervalo de tempo t. Ou seja, a aplicação dessa força, ela vai ocorrer fazendo com que o tempo varie de t0 até t. Porém, a força que eu aplico não é variável. Então, essa força aplicada a esse corpo vai fazer com que a sua velocidade varie de maneira proporcional à aplicação dessa força, porque eu vou ter uma aceleração constante aplicada ao sistema. Eu não estou variando o valor de força e não estou variando o valor da massa. Pela segunda lei de Newton, essa aceleração vai ser a razão entre a força e a massa do corpo. Eu vou ter uma aceleração constante que vai fazer com que a velocidade do meu corpo varie de acordo com essa aceleração
devido à aplicação dessa força. Então, quer dizer, o que eu tenho que entender agora aqui é que, enquanto eu estou aplicando essa força nesse corpo, está passando um tempo qualquer. Então, a aplicação dessa força dentro desse intervalo de tempo cria uma nova grandeza física, que é o impulso. Então, uma partícula submetida a uma força F recebe, ao longo de um intervalo de tempo ΔT, um impulso físico. Nessas condições, essa força faz o corpo adquirir movimento, ou seja, gera determinado efeito sobre o corpo. Esse efeito pode causar aumento da velocidade do corpo, diminuição da velocidade, mudança na trajetória. Vai depender de como essa força vai ser aplicada. Costuma dizer que essa força impulsionou o móvel e o efeito gerado sobre ele foi a variação de sua velocidade. Caso o corpo já estivesse em movimento, o que aconteceria se o sentido da força F fosse contrário a esse movimento? Neste caso, a velocidade seria reduzida e o impulso dessa força seria negativo. Então, eu posso diminuir a velocidade de um corpo aplicando uma força no sentido contrário do movimento desse corpo. Essa aplicação de força durante um determinado intervalo de tempo, fazendo com que sua velocidade reduza, faz eu gerar um impulso negativo, tá? Logo, podemos observar que, além do módulo, a direção e o sentido de uma força também são essenciais para determinarmos a maneira com que ela impulsiona o objeto. Ou seja, esse impulso está relacionado à variação de velocidade desse corpo, né? A variação da quantidade de movimento desse corpo. Concluímos, então, que o impulso é uma grandeza vetorial. No caso de uma força constante, seu impulso é determinado pelo produto dessa força constante e o intervalo de tempo no qual essa força é aplicada. Outra maneira de entender por que o impulso é uma grandeza vetorial é porque no produto aqui eu estou multiplicando uma grandeza vetorial, que é a força, por uma grandeza escalar, que é o tempo. O resultado é uma grandeza vetorial, tá? O impulso de uma força é uma grandeza vetorial definida pelo produto entre a força aplicada em um corpo e o intervalo de tempo de aplicação dessa força. No sistema internacional, o impulso é representado pela letra I e é medido em Newton vezes segundo. Então, essa grandeza vetorial impulso, o módulo da grandeza é o produto da força pelo intervalo de tempo no qual essa força é aplicada ao corpo. A direção vai ser a direção do vetor força, que é o que manda, né? Ele que determina para que lado isso vai, qual que é a direção que ele vai tomar. E o sentido? O mesmo da direção da força, do vetor da força. Então, para eu calcular o impulso de uma força constante, basta eu multiplicar o valor dessa força pelo intervalo de tempo no qual essa força foi aplicada. Aí nós vamos comparar isso com a aplicação de forças variáveis no corpo. Então, como é que nós vamos calcular o impulso dessa força variável? Observe o seguinte, ó. A equação para a determinação do impulso de uma força, que é o impulso da força igual a força vezes deslocamento, vezes o intervalo de tempo, é válida somente para determinar o impulso realizado por forças constantes. Em várias situações práticas, porém, as forças aplicadas em um corpo apresentam valor variável ao longo do tempo do movimento. Nesses casos, o impulso deve ser determinado com o auxílio do diagrama do módulo da força em função do intervalo-tempo de sua aplicação. Considere em um primeiro momento uma força constante aplicada sobre um corpo durante um intervalo de tempo ΔT. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Nós vimos que para a gente calcular o módulo do impulso de uma força constante, basta eu multiplicar a força
pelo tempo de aplicação da mesma. F vezes ΔT. Vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Eu tenho um gráfico de uma força que não varia. Olha lá, ó. A força é paralela ao eixo dos tempos, onde, na região limitada pela força e pelo intervalo de tempo, eu tenho a área de um retângulo. Então, se eu calcular a área desse retângulo, eu estou determinando o impulso da força constante. Olha lá, ó, a área do gráfico de uma força constante pode ser determinada pela área de um retângulo. Então, se a área do retângulo compreendido entre o gráfico do módulo da força e o intervalo de tempo for calculada, nós chegaremos ao resultado que essa área é o produto da base pela altura, que vai dar o produto da força pelo intervalo de tempo. Sabendo que o impulso de uma força constante é essa força vezes o intervalo de tempo, temos que o impulso de uma força é numericamente igual à área do gráfico da força em função do intervalo de tempo de aplicação. Aí ele explica, né, o que significa essa letra N que está sobre o sinal de igualdade. Olha lá, nessa equação, a pequena letra N colocada acima do sinal de igual expressa que essas grandezas são somente iguais em número, valor numérico só. Afinal, representam unidades de medidas diferentes, né? O impulso, a unidade de medida do impulso é a força vezes a unidade de força, Newton, vezes a unidade de tempo, que é segundo. A unidade de área está relacionada à unidade de superfície. Pode ser metro quadrado, pode ser centímetro quadrado, vai depender das unidades relacionadas às dimensões. Então, esse numericamente igual representa isso. Representa que elas são iguais só em valor numérico, tá? Então, assim, para determinar o impulso de uma força, devemos calcular a área formada entre a curva dessa resultante e o eixo que representa o intervalo de tempo. Mesmo no caso de que a força aplicada em um corpo tem intensidade variável, podemos calcular o impulso pelo método gráfico. Ou seja, como é que eu calculo esse impulso pelo método gráfico? Pelo cálculo da área, tá? Isso deve ser feito somando todas as áreas acima do eixo dos tempos e subtraindo todas as áreas abaixo desse eixo. Então, como é que eu calcularia o impulso dessas forças variáveis ao longo desse intervalo de tempo representado pelo eixo horizontal? É a área 1, que está acima do eixo dos tempos, menos a área 2. Aí eu posso subdividir essas áreas, né? Eu posso dividir essa área aqui em duas, e eu vou ter a área de um. Eu vou ter a área de um. Alguém. Só um minutinho. Ah, tá. Sem problema. Deixa eu voltar aqui, pessoal. No caso aqui, por exemplo, da área 1, eu posso dividir essa área na área de um trapézio, na área de um triângulo. A área de baixo é a área de um triângulo. Então, vai depender do caso. Mas, o que tem que ficar claro é que toda vez que eu vou calcular o impulso de uma força variável, esse impulso vai ser numericamente igual à área da região formada no plano força versus tempo, tá? Bom, com isso a gente já consegue resolver. São 5 exercícios aí, é bem tranquilo. Páginas 47 e 48. Primeiro exercício, responda as questões propostas. Quais grandezas estão relacionadas com a intensidade de impulso de uma força? Como é possível aumentar em módulo o impulso de uma força? Bom, quais grandezas são relacionadas? A força e o intervalo de tempo. Olha lá, o impulso de uma força depende de dois fatores: da intensidade dessa força e do intervalo de tempo em que ela atua. Dessa forma, para aumentar o módulo de um impulso, deve-se aplicar forças de maiores intensidades ou aplicá-las por um tempo maior, certo? Então, por quê? Porque o produto força vezes intervalo de tempo,
esse produto, ele é diretamente proporcional ao impulso. Então, se eu aumento a força aplicada no mesmo intervalo de tempo, eu aumento o impulso. Se eu aumento o intervalo de tempo para uma mesma força, eu aumento o impulso. Se eu aumento os dois valores, as duas grandezas, eu também aumento o impulso. Aí na letra B, então, ó, tem que ficar claro, hein? Para eu determinar o impulso de uma força, eu dependo da intensidade dessa força e do intervalo de tempo no qual ela atua. Isso a gente consegue responder a letra B. Considere duas forças, FA e FB, de módulos iguais, a 10 newton e 15 newton. É possível afirmar que a força FA é responsável por um impulso maior que a força FB? Não. Eu não estou relacionando o tempo. Eu só consigo fazer uma comparação entre os impulsos que estão agindo sobre esses dois corpos se eu relacionar, além da força, o intervalo de tempo no qual essas forças foram aplicadas. Tá? Olha lá, não, pois o impulso depende diretamente de duas grandezas, da força e do tempo de aplicação. Tendo apenas o módulo das forças, não é possível afirmar qual produz maior impulso. Questão 2. Um ponto material está sujeito à ação de uma força de módulo igual a 40 newtons durante 5 segundos. Qual o módulo do impulso aplicado ao ponto material nesse intervalo de tempo? Moleza. Foi dada a força aplicada de 40, o intervalo de aplicação dessa força é de 5 segundos. Como é que eu calculo esse impulso? Basta multiplicar esses dois valores. Olha lá, o impulso dessa força constante é a força vezes o tempo. A força 40 vezes o tempo 5, eu tenho 200 newton vezes segundo de aplicação, de impulso aplicado a esse corpo. Questão 3. O impulso de uma força que atua durante 6 segundos tem intensidade de 96 newton vezes segundos. Qual é o módulo dessa força? O que foi dado? O tempo de aplicação da força e o impulso que ela gerou, que é de 96 newton vezes segundo. Calculo a força dividindo esse impulso pelo tempo. Olha lá, ó. O impulso de uma força constante é a força vezes o tempo. O impulso é 96, o tempo é 6. Passo 6 dividindo 96, a gente tem uma força aplicada de 16 newtons. Questão 4. Um veículo está sob a ação de uma força F que age durante 15 segundos, conforme o gráfico a seguir. Então, ó, durante o intervalo de tempo de 15 segundos, aconteceu o seguinte aqui, ó. De 0 a 10 segundos, eu fui aplicando uma força nesse corpo que aumentou de 0 a 50 newtons. De 10 a 15 segundos, essa força fez com que o resultado passasse de 50 para 0, ou seja, foi aplicada uma força no corpo, fazendo com que ocorresse uma variação positiva de sua velocidade, aumentasse a velocidade no corpo, por exemplo, e de 10 a 15 segundos, essa força foi responsável por diminuir a velocidade desse corpo. É mais ou menos isso que a gente pode interpretar desse gráfico. Ele quer o módulo do impulso da força que age sobre o veículo durante esses 15 segundos. Então, como a força é variável, eu não posso calcular um impulso dessa força multiplicando a força aplicada pelo intervalo de tempo de 15 segundos. Mas eu posso representar isso pela área da região formada nesse intervalo de 15 segundos. Então, se eu observar aqui, eu tenho um triângulo formado nesse intervalo de 0 a 15, onde a base desse triângulo é 15 e a altura dele
é de 50. Então, eu calculo esse impulso relacionando a área do triângulo a esse intervalo de tempo. Olha lá, a área do gráfico da força pelo tempo é numericamente igual ao impulso. No caso, a área do triângulo. Então, eu vou ter 15 de base vezes 50 de altura dividido por 2. Eu tenho 375 newton vezes segundo de impulso da força aplicada a esse veículo. E o último, uma funcionária de um supermercado com massa corpórea de 60 quilogramas utiliza patins para se movimentar no interior da loja. Imagine que ela se desloque de um ponto a outro sob a ação de uma força F constante durante um intervalo de tempo de 2 segundos, com a aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Assinale a alternativa que indica os valores do impulso I produzido por essa força F. Aí ele pede para desprezar a ação do atrito e considere toda a massa corpórea concentrada no centro de massa dessa pessoa. Bom, o que nós temos que fazer aqui? A gente tem que analisar o seguinte: a aceleração produzida por essa força é constante. Essa aceleração constante, ela vai ser produzida por uma força constante, porque a massa do corpo não varia. Então, eu preciso calcular a força resultante sobre essa patinadora. Essa força resultante eu calculo aplicando a segunda lei de Newton, que é o produto da massa pela aceleração. Achando essa força e multiplicando o resultado dessa força pelo intervalo de tempo no qual ela foi aplicada ao corpo, eu acho um impulso. Então, observem. A força resultante é o produto da massa pela aceleração, é o princípio fundamental da dinâmica. Vai ser a massa da patinadora, que é 60 quilogramas, vezes a aceleração provocada por essa força. Então, tem 180 newtons de força. O impulso dessa força resultante é o valor da força vezes o intervalo de tempo no qual ela foi aplicada. Então, é 180 vezes 2, eu tenho 360 newton vezes segundo. Beleza, gente? Resposta letra D. O que vai acontecer? Eu vou ter que dar uma arrumada aqui na tarefa de vocês. Porque o que acontece? Se a gente observar bem, na hora que eu terminei o assunto de quantidade de movimento, eu teria esses exercícios aqui para passar para vocês, ou seja, do 1 ao 10. Só que eu consegui terminar impulso. E eu teria mais 3 exercícios, do 11 ao 13. Então, vamos arrumar isso. As atividades dessa semana, elas vão do exercício 1 ao exercício 13 e das páginas 60 a 62. Então, anotem para vocês poderem me entregar na sexta-feira isso, tá? Então, ó, consertado aqui, do 1 ao 13 vai incluir as atividades relacionadas à quantidade de movimento e as atividades relacionadas a impulso de uma força. Então, exercícios de 1 a 13, certo? Eu estou na página aqui, tá certinho, tá tudo tranquilo. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minutinho, gente. Do 1 ao 13, por quê? Porque ficou faltando aquela parte de sistemas conservativos, tá? Então, do 1 ao 13,
página 60 a 62. Na semana que vem, isso para dia 18 agora, né, sexta-feira. Na semana que vem, nós vamos iniciar um assunto relacionado à variação da quantidade de movimento e o teorema do impulso. Então, na segunda-feira, nós vamos ver esse assunto aqui, porque com isso, ó, fica faltando só esse pouquinho aqui para a gente terminar a nossa apostila. A gente entra no teorema do impulso e da variação da quantidade de movimento, e depois a gente fecha com colisões. Beleza, pessoal? Então, eu vou até anotar aqui no meu caderno a tarefa de vocês, porque agora ela está corrigida. Então, são os exercícios de 1 a 13, nas páginas 60 a 62, desse volume 3. A entrega é até sexta, beleza? Vamos tentar manter as entregas em dias, porque agora vai apertando mais um pouco, né? O que acontece? Eu, além de estar recebendo atividade, eu já estou recebendo trabalho também. Então, eu fico com o tempo meio embolado. Então, não deixa para entregar depois, porque aí gera para mim, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que relacionar quem não entregou a tarefa, então isso tudo toma um tempo danado da gente. Então, eu só vou ver a chamada aqui e eu já libero vocês. Só um minutinho. Então, pessoal, beleza, tá tranquilo. Tá, com relação a esses dois assuntos, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Não. Ó, se por um acaso surgir alguma dúvida na resolução das atividades, coloca lá, porque eu abro, eu analiso todas. Coloca lá que não entendeu, que na outra aula, na aula da outra semana, eu já resolvo essa atividade e a gente não, não perde conteúdo. Beleza, pessoal? Ó, não se esqueçam também do trabalho, hein? Lembra que eu falei para vocês, não tem trabalho igual. Então não deixa para a última hora, porque não tem nenhum trabalho igual, não tem uma questão igual em nenhum trabalho. E ele envolve a matéria de março para cá. Então não deixa para a última hora, que pode acontecer de vocês não terem tempo. Beleza? Bom, do mais é isso. Uma boa semana para todo mundo. Eu aguardo as tarefas na sexta-feira. Bom descanso aí, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Falou, um abraço.